Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Cláudio Couto para conversar sobre a pesquisa As eleições de 2010 e o sistema de partidos no Brasil. Bem-vindo, professor. Você estuda o sistema partidário brasileiro depois das eleições de 2010. Como que você se interessou por esse tema? Bem, eu na realidade trabalho com partidos já há muitos anos, né? Então é um tema do qual eu nunca me desliguei por completo. E aí o que eu fiz foi observar o quê? O desempenho que cada um dos partidos teve nos vários níveis em que a eleição de 2010 se desenrolou, né? Na eleição presidencial, na eleição para o Congresso, as duas casas do Congresso e as eleições para a Assembleia Legislativa e de governadores. E o que eu fiz foi verificar o que aconteceu e fazer um cômputo de qual foi o desempenho que os diferentes partidos tiveram em cada uma dessas eleições para tentar, ao final das contas, responder qual é o peso que os partidos têm após 2010, né? Qual é a importância relativa que eles passam a ter. E por que é tão importante olhar os diferentes níveis de competição e não apenas o nível nacional? E os partidos não existem só no nível nacional. Eles existem em uma série de níveis, veja o caso das eleições municipais de 2012, né, em que os partidos comparecem a elas levando consigo boa parte do acúmulo de capital político, podemos assim dizer, que eles adquiriram em disputas anteriores. Porque partidos são organizações que atuam em diferentes frentes. E uma vitória numa dessas frentes significa, muitas vezes, um acúmulo de recursos importante para atuar nas demais. No caso brasileiro, o PT detém, no plano nacional, maior participação, tanto com a presidência quanto no Congresso Nacional. E qual foi a realidade que você encontrou nos estados? Nos estados a realidade muda um pouco, mas muda quando a gente olha para governadorias, né? Por quê? Porque no caso do PT, que você menciona, ele é o partido que detém a presidência da República, tem a maior bancada na Câmara, segunda maior bancada no Senado, né, o que faz com que ele seja praticamente empatado com o PMDB, a maior força do Congresso, mas ele tem um número de governadores relativamente pequeno. Por outro lado, é o partido que detém o maior número de deputados estaduais, país afora. Então, nos estados, pode-se dizer que ele é forte como partido parlamentar, não é tão forte como partido de governo, né? Partido que detém governos. Se a gente olhar para o PSDB, só para fazer uma comparação, é um partido que no nível nacional é forte, ele disputou a presidência da República em todas as últimas 4 eleições, né? Inclusive nessa última, que foi a que eu levei em consideração para fazer o artigo, foi para o segundo turno, obteve uma votação significativa no segundo turno das eleições presidenciais, mas também obteve um número de governadores significativo em estados populosos. Então o PSDB é hoje o partido mais forte no que diz respeito a controle de governos estaduais no Brasil. Um dos debates que mais se fez nas eleições de 2010 foi um debate de que haveria uma mexicanização no Brasil, né, que o PT partiria para uma hegemonia nacional inexpugnável, inconteste. E o que eu procurei mostrar nesse artigo é que não faz sentido essa tese da mexicanização, porque você tem partidos adversários do PT que são fortíssimos no nível subnacional. Você aponta uma tendência no plano nacional de disputa entre PT e PSDB, sempre o PT nos últimos anos ganhando e o PSDB ficando em segundo lugar. Você acredita que essa tendência vai se continuar depois das eleições de 2012 ou que podemos esperar algo diferente? Bem, que o PT vai continuar protagonista no nível nacional, eu não tenho dúvida, porque ele detém a presidência da República, né? E aí, claro, a presidenta sendo candidata à reeleição, o que tende a ocorrer, sobretudo considerando que ela tem obtido altos índices de popularidade, isso a credencia a disputar a sua própria sucessão, isso faz a gente acreditar que o PT certamente vai forte para a eleição presidencial e, muito provavelmente, nessa situação, tem grandes chances, é o mais provável que seja um dos partidos no segundo turno. No caso do PSDB, olhando a estrutura da disputa de poder nos últimos anos, eu creio que isso ainda é provável. Só que o PSDB vem enfrentando algumas dificuldades que talvez abram espaço para uma mudança de cenário. Não dá para afirmar categoricamente o que vai acontecer, mas abre espaço para uma mudança de cenário. Que mudança são essas? Primeiro, o fato de que o seu potencial candidato em 2014 é um candidato que se esperava dele um desempenho importante no Congresso, como líder da oposição no Congresso, que é a instância onde mais faz oposição, o Aécio Neves, é a ele que eu me refiro, mas esse desempenho acabou sendo mostrando muito modesto. O outro candidato, que potencialmente poderia aparecer em 2012, veio aparecendo em últimas eleições, que é o José Serra, vem tendo um desempenho muito problemático na cidade de São Paulo, né? E esse desempenho problemático na cidade de São Paulo pode comprometer definitivamente a sua continuidade. Então, a meu ver, a grande dificuldade do PSDB passa a ser, para as próximas eleições,
saber quem ele poderia lançar para continuar mantendo esse protagonismo, né? De continuar polarizando com o PT. E há um terceiro ponto, e isso é uma coisa importante, o PSB foi nas eleições de 2010 o partido que mais cresceu, né? E se tornou uma força importante, eu diria a terceira força nacional, né? Já naquelas eleições. Todos esses elementos em conjunto é que me permitem dizer, para além até do que está no artigo, que talvez a polarização não se repita em 2014 da mesma forma como veio ocorrendo até hoje. Em 2010, a gente observou um fenômeno Marina Silva, que era o terceiro potencial concorrente que surgiu e obteve 20% dos votos no primeiro turno. Como que você vê o que aconteceu depois das eleições de 2010 com o PV, o partido da Marina, e com ela mesma? Olha, eu creio que, na verdade, o que aconteceu depois de 2010 foi um grande desperdício, sob o ponto de vista de uma preocupação em partidos que se fortalecem e lideranças que se fortalecem, olhando desse ponto de vista. E por que é um grande desperdício de lado a lado, eu diria? Do lado do PV, porque o PV não era nada, digamos assim, né, comparado aos partidos relevantes no cenário nacional. E a Marina Silva, essa sim, teve um desempenho muito impressionante nas eleições de 2010, foi a terceira colocada mais bem votada da história das eleições brasileiras desde 1989. Qual foi o problema? O problema foi depois transformar esse capital político acumulado nas eleições de 2010 em algo produtivo, né? E isso não se fez. Por quê? Porque Marina Silva acaba rompendo com o partido não lhe dá espaço como liderança emergente, a burocracia partidária fecha o espaço a ela se desentende também com essa burocracia partidária e parte para um projeto fora da vida partidária, não há nenhum partido no qual Marina Silva esteja inserida hoje, deixa de, por exemplo, se viabilizar como uma potencial candidata para as eleições desse ano, mas o fato é, do ponto de vista do acúmulo de capital político, foi um grande desperdício. Obrigada, professor. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.